Olá, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer mais uma vez a Universo pelo grande evento que se organizou desde ontem, a todos os palestrantes até o momento, os profissionais da Green Synergy, e a todos vocês que estão contribuindo, porque desde ontem já enviaram vários e-mails, mensagens, estamos interagindo aí com várias startups e projetos, e muitas oportunidades, não só de negócios, mas, vamos dizer, de negócios sustentáveis, que vão trazer um ganho muito grande para o meio ambiente, estão surgindo nesse evento. Então, eu quero agradecer a todos por essa grande oportunidade. E nessa nossa apresentação sobre neutralização de carbono, é um tema muito relevante no atual cenário que nos encontramos, e se a gente for analisar todo o conteúdo que foi gerado nesse seminário desde ontem, muito se contribuiu para a palestra que vai ser feita agora. Então, em alguns momentos, nós vamos estar citando alguns outros palestrantes, algumas informações que trouxeram até, inclusive, ontem, para a gente poder fazer uma apresentação bem atualizada para vocês, de acordo com o cenário atual. Bom, pessoal, para quem está entrando agora, só para apresentar a instituição, a Green Synergy, é uma empresa criada por profissionais multidisciplinares, uma empresa que já está atuando aí no mercado faz um tempinho já na área ambiental, desenvolve projetos e desenvolve também startups verdes. A Green Synergy também atua como aceleradora ambiental e traz grandes oportunidades nesse mercado, né? Essa nova economia que está surgindo. Ela é cadastrada na ONU, trabalha com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem seus projetos ambientais dentro dos maiores padrões de certificações internacionais. Bom, um tema muito relevante, que inclusive foi tratado ontem, muito importante, né, que já vem sendo expresso já faz bastante tempo nas mídias, é com relação ao aquecimento global, né? O aumento de temperatura da Terra, causado pelas emissões de gases de efeito estufa, eles estão cada vez mais altos. Existem vários estudos, né, que trazem aí essa correlação com o que está por vir, que pode ser consequências desastrosas para, inclusive, a nossa existência aqui nesse planeta. E quais são as causas desse aquecimento global? A queima de combustíveis fósseis, desmatamento e tantas outras atividades feitas com um pouco de falta de responsabilidade por parte do homem, sem algum tipo de compensação, sem algum tipo de preocupação. A gente vê que desde da grande era industrial tem-se tido agora emissões de gases de efeito estufa em níveis alarmantes, e é necessário que a sociedade ofereça uma contrapartida e uma resposta imediata para essas emissões e essas consequências que são geradas para o meio ambiente. E aí, dentro desses, como a gente falou, gases de efeito estufa, o que é o GEE, né? Ele é praticamente tratado muito como CO2, que é o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, que o CO2 ele é praticamente 60% desses gases que compõem o efeito estufa. É formado por outros também, mas quando a gente vai tratar muito aqui de neutralização de carbono, vai se falar muito sobre o carbono, vai se falar sobre o carbono equivalente, então é bom a gente ir se familiarizando com esses termos. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, não vou explicar muito essa parte técnica, porque ontem o professor Mauro colocou de forma bastante sucinta sobre esses gases de efeito estufa, explicou também sobre o crédito de carbono, algo que nós vamos ver mais à frente, e até o professor Calheiros também explicou bastante sobre o que tem acontecido com o meio ambiente e a importância de vários projetos ambientais para compensar, como também o tratamento de resíduos, e isso a gente vai abordar, inclusive, numa outra apresentação que é a Comunidade Verde. Mas voltando aqui para o tema da neutralização de carbono, falando dessa questão do aumento da temperatura, que já é o maior dos últimos 120 mil anos, né, como a gente vem falando, realmente um aumento que alguns cientistas colocam que pode chegar a 3,4 graus Celsius até 2100,
pode colocar o planeta numa condição desértica, de total degradação da biodiversidade, escassez de recursos hídricos, dentre outras consequências, como diversos desastres naturais têm acontecido, como tem aumentado esses casos, que são comprovadamente uma consequência da forma como o homem vem explorando a natureza, sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, dessa forma, os relatórios, eles apontam aumento, por exemplo, do nível do mar, tem acelerado rapidamente, mais até do que era esperado há alguns estudos feitos há mais ou menos 10 anos atrás, e esses níveis têm aumentado absurdamente de forma muito rápida. Essa semana nós vimos que, por exemplo, na Sibéria, chegou-se a 37 graus Celsius nesse período, o que é uma temperatura muito perigosa, é uma temperatura muito alta para aquela região. Então, a consequência é que, como o Ártico, enfim, outras regiões, as polares vão sofrer com um derretimento. Dentre algumas consequências também, os gases de efeito estufa, eles não só aumentam a temperatura, mas muitos estudiosos têm trazido uma possibilidade de um lockdown, não de coronavírus, mas num futuro já muito próximo, talvez em pouco tempo, um lockdown por causa de doenças respiratórias. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas morrem por causa de doenças respiratórias no mundo. E esses gases de efeito estufa, essa série de poluições que são lançadas na atmosfera, tende a piorar cada vez mais. E a população tem que se preparar para essa questão. É por isso que a gente traz esse tema da neutralização do carbono. Esse cenário aí, praticamente apocalíptico, que já está acontecendo, não é algo mais que há um tempo a gente tratava que seria no futuro, esse cenário que tem ocorrido em diversas partes do globo, essas consequências catastróficas que afetam a sociedade, a economia. É possível mudar esse cenário através do mercado ambiental? É uma questão que nós colocamos aqui, porque, como eu disse, o seminário que foi realizado o primeiro dia ontem, ele trouxe uma visão mais ampla do mercado ambiental, que é o mercado, como, por exemplo, o mercado de carbono, que está integrado dentro desse mercado ambiental, que pode trazer oportunidades, né, de mitigar esses efeitos. Então, nós vamos apresentar aqui uma questão muito importante dentro desse cenário, que é o Acordo de Paris, né? A COP21, que reuniu mais em torno de 194 países, e eles ratificaram o Acordo de Paris. Ele foi um marco na política ambiental mundial, porque ali foi decidido que ele substituiria o protocolo de Quioto. Agora, entra em vigor em 2020, né? Houve esse marco para esses países se atenderem o advento do protocolo, né? Desse novo protocolo, desse Acordo de Paris. E ele veio com um viés muito interessante de estimular o suporte financeiro e tecnológico para que possa se cumprir as metas no que tange a trazer soluções para mitigar os efeitos do aumento da temperatura e até evitá-los, né? Então, existe um planejamento dentro do Acordo de Paris, e ele foi um marco ali muito interessante, porque, dentre outras questões, ele traz um novo mercado de crédito de carbono, que é o MDS, ele traz uma série de cobrança aos países para que se atentem a essas questões e, consequentemente, façam uma pressão dentro do seu mercado interno aos poluidores, às grandes empresas que poluem. E isso traz para a sociedade também uma mudança, inclusive a nível de educação ambiental, uma pressão para que se tenha uma resposta para esse tipo de situação que está ocorrendo, que é um grande desastre global. E aí, quando a gente fala dessa resposta que a sociedade tem que oferecer para essas mudanças, porque isso é iminente, é imediato, não existe outra possibilidade, entra a questão do cenário econômico. A BlackRock, que é a maior administradora de ativos do mundo, ela anunciou que tornará as mudanças climáticas central para suas decisões de investimento.
Isso é muito interessante. Ontem nós abordamos isso no mercado de carbono, falamos sobre esse cenário, como isso favorece o mercado ambiental, e é muito interessante, porque isso tem vários aspectos, né? Tem uma nova economia surgindo, que ela tem que trazer um viés ambiental. Não faz sentido você impulsionar hoje um tipo de investimento, com você investir com um risco futuro muito alto de que esse investimento ele não vai trazer nenhuma sustentabilidade para o meio ambiente, porque sem uma percepção de uma continuidade da espécie humana aqui de forma segura, não existe economia. Então, há uma resposta do mercado financeiro, onde existe uma mudança da realocação de capital sendo dirigido para empresas que apresentam ações eficazes no âmbito de sustentabilidade, no âmbito da compensação. E a prova disso são outras notícias, não é só a BlackRock, aí a gente traz um mapeamento a nível internacional. Estamos falando aí de fundos, por exemplo, que reúnem mais de 360 investidores, que têm ativos que giram em torno de 34 trilhões de dólares, e eles estão também migrando seus recursos na direção de instituições que apresentam planos estruturados a longo prazo, para atender e mitigar essas ações causadas pelos gases de efeito estufa. Os investidores, por exemplo, tem já há 2 anos, mais ou menos, a gente vê esse movimento mais acentuado, e teve também outros investidores que alocaram 20,6 bilhões em fundos sustentáveis só no ano passado, e a União Europeia já fez um planejamento para 10 anos, onde ela pretende investir aí 1,1 trilhão de dólares em investimentos ecológicos nos próximos 10 anos. Bom, isso mostrou para a gente a resposta da sociedade, algo que está acontecendo de imediato e como isso afeta a economia. Daí vem a importância da neutralização de carbono. Porque esse investimento, esse redirecionamento de capital na economia, ele vai ao encontro de projetos ambientais, que podem solucionar esse problema que nós estamos agora nesse momento, que é um problema central. É um problema emergencial, um problema imediato. A neutralização de carbono, os projetos de energia limpa e renovável, como foi apresentado aqui pelos profissionais que fizeram a apresentação anterior, onde colocaram aqui essas oportunidades de projetos ambientais, os edifícios verdes, que nós vamos citar no Comunidade Verde também, na próxima palestra, criação e uso de transporte sustentável, manutenção e criação de ecossistemas prósperos por meio do reflorestamento e preservação ambiental. Ontem o João Vieira fez uma excelente apresentação voltada para essa parte de preservação ambiental, de reflorestamento, outros profissionais também deram a sua contribuição. E a economia ambiental como um todo, que é o que nós estamos descrevendo aí com o mercado de crédito de carbono, os green bonds, o CBIO, que vai ser apresentado ainda hoje também no final do seminário. Então, a gente consegue aqui verificar, e aí a gente vai focar agora na neutralização de carbono, né? O que vem a ser, então, a neutralização de carbono. Lembrando que tem o selo verde Green Synergy aqui nesse slide, porque a Green Synergy, ela desenvolve esses projetos, adequa e traz o melhor projeto ambiental para a necessidade da sua empresa. E, avançando um pouquinho, vamos tratar da neutralização de carbono. E o que é, afinal de contas, neutralização de carbono? Qual é o seu objetivo, né? Primeiramente, a neutralização de carbono, ela tem como objetivo evitar as consequências do desequilíbrio do efeito estufa. E ao longo da apresentação, vocês vão entender como que funciona o projeto de neutralização. Mas muitos perguntam quem pode neutralizar carbono. Uma pessoa pode neutralizar, um governo pode neutralizar, um município, uma empresa. Você pode neutralizar carbono de um produto. Você pode neutralizar carbono de um evento. Tem um evento zero carbono, zero emissões de gases de efeito estufa. Então, ele é neutro em carbono quando todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua atividade são devidamente quantificadas, o que a gente chama de inventário de emissões. E uma ação de compensação ambiental, que nós chamamos de neutralização, é realizada na mesma proporção para neutralizar as emissões que foram quantificadas no processo de inventário.
Mas vamos ver agora como que funciona essas etapas dentro do processo de neutralização de carbono. Bom, as etapas são as seguintes. Primeiro, o cálculo, o inventário dessa quantidade de CO2 que é emitida por pessoa física, empresa, produto, governo, evento, como nós classificamos aqui. Quando nós mensuramos essa quantidade de carbono que é emitida na atmosfera, nós temos a pegada de carbono nessa primeira etapa. E aí, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante que a gente pode colocar de um evento, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma final de uma Copa do Mundo. Ela pode ser uma final zero carbono, né? Uma final totalmente sustentável. E aí é possível se fazer o cálculo dessas emissões, desses poluentes, que é feito nesse evento, que aí tem uma série de itens que vão entrar para essa parte do inventário, como, por exemplo, os veículos que os torcedores, os jogadores, as comissões técnicas, as pessoas que estão participando nesse evento, no dia da final do jogo, a mídia, os repórteres, enfim, vão estar usando. Isso é quantificado. As viagens aéreas, a energia consumida no evento, o resíduo gerado durante o evento. Então, a partir disso e diversos outros itens, é feito o inventário e se tem a quantidade, né, de carbono que é emitida e consequentemente, a necessidade de quantidade de carbono equivalente para ser feita a neutralização. Esse é o primeiro estágio, é quando se faz o cálculo e o inventário. Para isso, depois a gente vai para a segunda etapa. E na segunda etapa, eu vou chamar de redução e compensação, né, e vou focar agora um pouquinho na compensação, quando, através de projetos ambientais, por exemplo, ou pela compra de crédito de carbono do mercado voluntário, onde instituições que ainda não têm metas a cumprir negociam reduções certificadas de carbono. Bom, a compensação, ela geralmente, muito se ouve falar na neutralização de carbono, em plantio de árvores, né? Em replantio, em reflorestamento, em preservação, mas quando a gente fala de projeto ambiental, a gente não pode só olhar por esse ponto, porque a árvore ela tem uma quantidade de sequestro de carbono considerável, realmente, para fins de compensação, é o primeiro projeto que se pensa, mas dentro do escopo, vamos supor, de uma indústria, e você fez o inventário das emissões e você tem que apresentar um projeto para compensar, você vai verificar todas as linhas de atividade daquela indústria e você vai poder ali gerar projetos que possam compensar e vai diminuir as suas emissões de gases que afetam, que causam efeito estufa. Como, por exemplo, nessa indústria, se você tem motores a diesel, você apresenta uma substituição por motores a hidrogênio, você consegue já diminuir as suas emissões, até que você vá apresentando outros projetos e pode neutralizar totalmente. Ontem, quando nós falamos do mercado de carbono, fizemos uma análise, né, desse mercado, nós verificamos que esse mercado está com uma oportunidade muito interessante, porque os créditos de carbono agora caíram de valor devido ao coronavírus, né, as emissões diminuíram muito, porque muitas empresas encerraram suas atividades ou diminuíram as suas atividades, então as emissões diminuindo, você tem menos necessidade de compensar. Então, uma questão de oferta e demanda, os valores caíram, então agora é um momento bom para aquisição de crédito de carbono, inclusive numa questão de crise financeira que nos encontramos, sai muito mais barato para uma empresa que deseja compensar, fazer a compra desses créditos de carbono, do que até propriamente elaborar diversos projetos ambientais mais robustos, vamos dizer assim, e mais onerosos. Então, ela faz a compensação diretamente, compra o crédito de carbono e faz imediatamente a compensação, sempre verificando no seu inventário quanto que ela gerou de emissões e apresentando para ela a quantidade de crédito de carbono que ela precisa comprar para compensar. Então, é feita uma compra direta, nesse momento, é um momento muito atrativo para fazer a compensação via mercado de carbono. E quando a gente fala da redução, as propostas apresentadas, que é olhar toda a linha de produção da empresa e verificar que projetos podem ser apresentados, projetos ambientais, para fazer essa redução. Então, um exemplo prático de um programa que funciona muito bem
é um programa carbono neutro da Natura. A Natura é uma das empresas que mais compram crédito de carbono, e tem o Itaú, tem diversas outras empresas, e essa empresa, por exemplo, ela reduziu a emissão de CO2 de 4,18 quilos para 2,79 quilos por cada quilo de produto fabricado. E o restante das emissões foi compensado por compra de créditos de carbono. Então, é um mercado, o crédito de carbono, que está muito crescente, ele favorece essa neutralização de uma forma mais simples, ampla, e tem um apelo fantástico, né, que traz esse valor intangível agregado à empresa, esse valor agregado de sustentabilidade, que, no caso, atrai esse movimento de capital que nós apresentamos no início da apresentação, que está acontecendo no cenário econômico, porque os investidores passam a olhar para essa empresa fazendo uma análise de investimento muito mais positiva pelo valor agregado que ela contribui para o meio ambiente. E um exemplo muito interessante, a Green Synergy, ela é cadastrada na ONU, né? A Green Synergy trabalha com projetos ambientais cadastrados na ONU, e a ONU ela atua na neutralização do carbono. A Agência Ambiental da ONU dá exemplo em neutralizar emissões de carbono, essa notícia que eu trouxe aqui para vocês, e a ONU Meio Ambiente alcançou essa neutralidade por meio de um programa de compensação, tá, que foi baseado na mitigação e na aquisição de créditos de carbono, né, muitos oriundos de projetos da Ásia. Lembrando que o Brasil foi o primeiro produtor de créditos de carbono, e também o Brasil também é um dos maiores produtores de crédito de carbono. Ontem a gente analisou esse mercado de carbono, vimos a posição do Brasil, inclusive, na COP25, o posicionamento dele com relação ao mercado voluntário, vimos toda essa projeção, inclusive o que se esperar da COP26, desse novo mercado. E vale aí fazer um parêntese, né, acrescentar que os projetos ambientais realizados pela Green Synergy, tudo que foi apresentado nesse seminário, eles cooperam para a geração de créditos de carbono, né? Que eles são comercializados para fins de compensação. E a Green Synergy já atua como mercado de balcão de negócio, onde ela tem outros mercados de balcão de negócio de crédito de carbono integralizados também. E esse é o nosso diferencial, né? Sempre trazia nos nossos parceiros como o IBENF, o IBG, a Bolsa Verde, a Universo, a SolarCorp. São graças a esses parceiros que nós estamos antenados com a economia, com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, com o mercado voltado para a gestão de profissionais, e com os mercados em grande ascensão, como até a comercialização de crédito de carbono, tokenizados, via ambiente blockchain, uma plataforma totalmente segura, imutável. Então, a Green Synergy, através dos seus parceiros, inclusive de startups que ela desenvolve, porque, como eu disse, a Green Synergy é uma aceleradora ambiental, é possível trazer uma resposta a esse momento que é necessário pela questão das emissões dos gases de efeito estufa. E eu convido também quem tem projetos ambientais, quem tem startups, que entre em contato conosco após esse seminário, para que a gente possa avaliar esses projetos e acelerar também e desenvolver. Bom, pessoal, então eu encerro aqui